Meus irmãos, uma boa tarde a todos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Olha só, mais um vídeo e agora eu quero trazer uma outra profecia, que está se cumprindo em nossos dias para aqueles que negam, a mensagem da palavra. Nitidamente nós estamos vivendo este tempo. E olha só essa matéria do site The Times of Israel. Então a matéria ela vai estar um pouquinho... Pode ser que tenha alguns problemas aqui porque foi traduzida, esse site ele é originalmente em inglês, tá bom? A política em Jerusalém é o seguinte: quando na Batalha dos 6 Dias, porque aquele outro nome não podemos falar, que começa com G e termina com Ra, então em 67 Israel vence aquele conflito dos 6 Dias, anexa Jerusalém totalmente, tanto a parte ocidental que já era sua, e também anexa a Jerusalém oriental. E também toma o Golã, que era da Síria, e também tomou a península do Sinai. E este impasse naquele período, muitos naquela época de judeus já aclamavam, inclusive soldados, para que Israel reconstruísse o templo. Olha, tome um monte do templo, vamos derrubar a mesquita, né? E aí o governo israelense, não, nós vamos priorizar a paz. Israel priorizou um acordo de paz. E neste acordo de paz com o mundo muçulmano, para não causar um conflito ali que não tivesse fim, realmente uma destruição completa de tudo, Israel fez nesse acordo que foi feito de devolver a península do Sinai para o Egito e também as partes que Israel tomou também, inclusive muitas partes que eram palestinas, e aí foi devolvido e Israel fez um acordo: olha, nós vamos continuar o controle, tá? Jerusalém é nossa, nós não vamos devolver Jerusalém, nós devolvemos o Sinai para o Egito, nós devolvemos tudo aqui, mas a gente não vai, em hipótese alguma, devolver Jerusalém. Porém, para termos paz, o monte do templo, onde está a mesquita de Al-Aqsa, que é a mais sagrada, e onde está o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, nós deixaremos sob vigilância e sob o controle da polícia jordaniana, que é a Waqf. Desculpa aí, não vou... Aqui está sendo feito em tempo ao vivo, então eu não vou tirar isso não. Mas aí ele deixou o monte do templo sob controle da Waqf, a polícia jordaniana, que é também um país muçulmano. Isso acalmou o mundo islâmico. Hoje, em Israel, muitos judeus têm subido para orar no monte do templo. Já tem sido, a justiça israelense já tem alguns tribunais aí, vou postar para vocês depois, mas alguns judeus já têm subido lá em cima e orado silenciosamente. Os judeus não podem orar, nem indicar que estão orando lá em cima, porque isso pode causar problema. E os muçulmanos vão criar ali um cenário problemático. E aí tá aí, ó. Judeus disfarçam-se de muçulmanos para orar no Monte do Templo. A polícia tenta reprimir o grupo extremista chamado Retornando ao Monte, cujos membros se vestem como árabes para entrar no local sagrado de Jerusalém, onde a oração judaica é proibida. Um grupo extremista judeu consegue que seus membros se disfarcem de muçulmanos para entrar no Monte do Templo na cidade velha de Jerusalém, onde recitam silenciosamente orações judaicas enquanto fingem praticar o culto islâmico, de acordo com o relatório na segunda-feira. O grupo de extrema-direita Retornando ao Monte, que defende a soberania judaica no Monte do Templo, gerou preocupações entre as autoridades de segurança, que alertam que suas ações podem desencadear violência no local sagrado do ponto de ignição. O Monte do Templo, conhecido pelos muçulmanos como Haram al-Sharif, é o local mais sagrado para os judeus e o terceiro santuário mais sagrado do Islã. É o epicentro emocional do conflito israelense-palestino. E aí vai. De acordo com os entendimentos alcançados, depois que Israel capturou a Cidade Velha e Jerusalém Oriental na G dos 6 Dias de 67, os judeus têm permissão para visitar, mas não para orar lá. Israel mantém a segurança geral no local, mas a Waqf muçulmana é que administra as atividades religiosas lá. Não estamos preparados para aceitar as sanções contra os judeus que existem no Monte do Templo, disse Rafael Morris, chefe do grupo Retornando ao Monte. Ele é o chefe desse grupo aí que se disfarça de muçulmano e sobe lá em cima para orar. Esse jovem aí, Rafael Morris.
E é interessante. Eles se vestem de muçulmanos, eles até tingem o cabelo, a barba de mais preto e levam um tapetinho para se ajoelhar em cima, só que ao invés deles fazerem orações muçulmanas, eles fazem orações judaicas, eles recitam o Shema, eles fazem tudo como deve ser feito, só que disfarçados, para que ninguém os condene. Então, isso aqui é muito interessante, porque se você for lá nas Escrituras Sagradas, né, em Apocalipse 11, né, eu acho que eu estou com a Bíblia aqui em aberto, perfeito. Deixa eu colocar aqui nas Escrituras para vocês, Apocalipse, né, 11, versículo 1. E aí, olha só o que as Escrituras Sagradas vão dizer. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Ou seja, as Escrituras dão a entender que nós veremos aí, não é, que há um período na história em que o Senhor considerará quantos estão lá em cima adorando. E ele diz no verso 2: Deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e elas pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. E é ali onde as duas testemunhas profetizarão durante 3 anos e meio também, não é? Mas ali isso é um sinal, tá? É um sinal da vinda das testemunhas e dos que estão adorando em cima do monte do templo, culto ao Senhor, né? É um sinal da que prevê, né? É um prelúdio, é um sinal anterior à vinda das duas testemunhas, que nós acreditamos ser Moisés e Elias, né? Moshe e Elial. E olha só, o Senhor está mostrando mais um claro sinal para nós aí, que é esse aqui dos judeus, disfarçando-se de muçulmano para fazer as orações ao Eterno em cima do monte do templo, né? Não quero entrar aqui e dizer que isso é idolatria, porque eles não estão adorando a essa divindade muçulmana, mas estão subindo disfarçados, porém fazendo as orações judaicas, né? Bom, mas esse texto aí para vocês, pensem, porque isso aí vai empurrar aí, pode empurrar também para novos conflitos. E eu acredito, irmãos, que tudo para que realmente o monte do templo seja dado aos judeus, para eles fazerem o templo, né? O templo é o que mede o tempo, né? Para você saber o tempo, todos os impérios tiveram um templo de pé, né? Antes foi no deserto com Moisés, depois teve o templo de Salomão, depois da Babilônia reedificou-se um templo e esse templo durou até o período romano, Herodes foi lá e reformou. Nós estamos nesse período, o período de reformas no templo, né? Nós estamos vivendo um período de reformas. Reforma do templo e reformas no corpo humano, até que o Senhor vai reconstruir o verdadeiro templo. Será santo e puro, imaculado. Aí as coisas vão voltar à ordem do princípio, como deve ser. Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.